Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Como sempre, né, eu tenho lá a minha prioridade de assuntos a serem abordados, né, e já tenho uma espécie de programação, e as coisas no Brasil acontecem de uma forma que não dá para você respeitar nada disso. Você tem que falar daquilo que está no momento, porque pode mudar, ou vai acontecer uma coisa pior amanhã ainda, então não dá para você deixar para depois, né? Muitas vezes no meu canal acabam ficando para depois alguns assuntos, mas esse aqui eu não posso deixar não. O assunto em si começou a pipocar em alguns blogs especializados em política, em eleição, né, e alguns blogs, né, ou sites, né, depende do que você entende como fonte de informação, principalmente aquelas fontes de informação alternativas que você encontra pela internet, nada muito tendencioso nem manipulado, o cara só vem falar real para você da notícia e você pensa o que quiser sobre ela. Eles estão começando a falar, né, que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né, na figura de um ilustre ministro lá, acho que é o Humberto Martins, de alguma forma frustrou, né, alguns planos conspiratórios contra as eleições. Sim, tinha um juiz, né, planejando suspender as eleições, mandando recolher as urnas nas vésperas das eleições. Você não acha isso grave? Bom, vou discorrer a notícia aqui, né, e complemento, né, com a minha visão sobre o assunto, beleza? Eu peguei essa notícia aqui que eu vou falar para vocês do site Sputnik, né, mas você vai encontrar no Antagonista, talvez surja na Veja, no UOL, no G1, né, a galera vai começar a divulgar isso daí, eu espero, né, pela questão da gravidade do assunto em si. Se liga, acompanha comigo aí. O título da notícia: juiz é afastado após revelar em seu plano secreto de recolher as urnas. O ministro do Conselho Nacional de Justiça, né, que é a CNJ, Humberto Martins, eu acertei, afastou o juiz Eduardo Luiz Rocha Cubas na sexta-feira 28, após ter sido revelado o plano do juiz de recolher as urnas eletrônicas e prejudicar as eleições. A acusação: segundo divulgado pela Advocacia Geral da União, a AGU, Cubas, que é o magistrado em questão, pretendia conceder uma decisão liminar na sexta-feira, dia 5, portanto, 2 dias antes das eleições, questionando a credibilidade e a segurança das urnas eletrônicas. Nas palavras da AGU, a intenção do juiz seria inviabilizar a realização das eleições ou desacreditar o processo eleitoral como um todo. E aí a notícia continua lá, você pode acessar o site Sputnik se você quiser, mas tem em outros lugares, né, pipocando essa informação. Qual era o plano do juiz, você entendeu? Ele ia soltar uma liminar, né, questionando a validade e a legitimidade das urnas e ia mandar recolher. Porra, mas aí você já pensa da seguinte forma, eu pensei, mas o cara solta uma liminar no dia 5, no mesmo dia algum outro juiz, né, pode soltar uma outra liminar, suspendendo a do primeiro, né, basta alguém superior a ele, né, ver a armação, né, e parar com essa palhaçada. Esse juiz, esse Cubas aí, né, ele tinha ido até Brasília se encontrar com alguns generais. Isso, exatamente, generais da cúpula militar. Por que ele fez isso? Porque ele estava agilizando esse processo junto ao corpo militar. E aí você vai ligando com outras notícias que dão, né, informação de que o Exército estava muito empenhado, né, em acompanhar o processo eleitoral desse ano. Estavam convocando, mobilizando tropas, né, teve generais da ativa e da reserva falando até em convocar reservistas, né, para dar apoio na questão do acompanhamento do processo eleitoral. Eles queriam acompanhar a distribuição das urnas, queriam ficar sob a guarda das urnas e inclusive participar da escolta delas até o local de apuração. O Exército, né, envolvido nisso daí, bom, chama a atenção porque o Exército nunca se empolgou tanto com questão eleitoral aqui no Brasil, não. E dessa vez, né, tá todo mundo tomando a frente. Não, tem que proteger as urnas, né, para evitar risco de fraude, para não, né, mexer na legitimidade do processo. Engraçado que esse Exército é comandado por militares que andaram questionando a questão da legitimidade das urnas. Sim, os caras colocaram em xeque aí se a urna é violável ou não, se é passivo de fraude ou não. E aí você pega esses mesmos militares, juntamente com o próprio Bolsonaro, que já disse isso por várias vezes, inclusive saindo do hospital, e mesmo quando estava no hospital, que eles começam a questionar uma possível fraude na eleição. Na visão deles, Bolsonaro e os militares junto com ele,
né, que se eles não ganharem no processo eleitoral é porque houve fraude. Se eles ganharem, o processo foi legítimo. Se eles não ganharem, eles têm certeza que houve fraude. O Bolsonaro declarou isso em rede aberta de TV. Ele falou isso em vídeo, gravado para as redes sociais, falou isso em entrevista na TV saindo do hospital. Isso aí é muito, né, parecido com uma declaração, né, de alguns generais anteriores. O Mourão já falou algo no mesmo sentido. O Vilas Boas comentou que talvez o próximo presidente, né, tenha a sua legitimidade no cargo questionada. O Mourão complementou dizendo que, inclusive, um presidente pode convocar um autogolpe se se sentir ameaçado de alguma forma. Né, falar e questionar sobre o processo eleitoral, né, colocando em xeque a sua legitimidade desde que você não ganhe, é meio suspeito, não é, galera? E aí você junta o fato dos militares estarem tão interessados nisso, inclusive com essa visão, né, de fraude nas eleições, ou vem argumentando, né, de maneira a reforçar a questão da opinião pública em torno disso. Hoje a galera fica olhando sobre as eleições e já fica todo mundo, dá pra fraudar as eleições, pode ter fraude, pode ter fraude. Por quê? Porque os caras que comandam esses bolsominions aí, né, já estão nessa ideia, já estão inflamando a massa. Já estão falando, se a gente não ganhar é fraude, se não ganhar é fraude, se não ganhar é fraude. E a galera fica olhando aqui e fala, opa, se não ganhar é fraude. Porque eles são muito facilmente manipuláveis, né, são programáveis. Então você pega isso daí e junta com a atitude desse juiz. O que esse juiz queria? Ele queria atrapalhar o processo eleitoral, né, suspendendo a questão da votação, né, além de questionando a legitimidade, tumultuar o dia da eleição. Porque se ele manda recolher as urnas, né, antes mesmo de algum juiz perceber a sacanagem que ele fez, né, e tentar corrigir isso, o exército que já estava ligado com ele ia recolher, né, respeitando a primeira liminar. E poderia alegar, né, que fizeram isso em tempo recorde, mas para restabelecer o processo e recolocar as urnas nos locais e tal, né, não seria possível em tempo hábil para o dia das eleições. E mesmo assim, já que o magistrado colocou em dúvida a legitimidade, eles iam querer questionar o processo eleitoral. E aí você teria o exército, aquela massa de bolsominion inflamada, mais alguns juízes e mais a galerinha que perdeu a eleição, ou estava com medo de perder a eleição. E aí não tem mais eleição, por exemplo. E aí? Não, se eles forem perder, é só fazer isso daí. Você está entendendo a gravidade desse assunto? Você está entendendo o tamanho dessa conspiração? Esse juiz estava envolvido com um grupo político. Você adivinha quem é? Te dou 17 chances para você imaginar quem é esse cara que andava com o juiz. Eduardo Bolsonaro, cara. Sim, já tinha se encontrado com esse juiz e tinham feito declarações no mesmo sentido, de questionar a legitimidade das urnas. A ideia do vídeo aqui não é falar se a urna é passível de fraude ou não, eu até acho que é. Mas já pensou o exército recolhendo as urnas? Quem me garante que eles mesmos não poderiam fraudar as urnas enquanto estiverem sob o seu poder, sob o seu comando? Já que nenhuma autoridade civil seria, né, indicada para acompanhar o processo. E quem me garante também que a ideia de tumultuar o ambiente era exatamente essa? Vamos inflamar a massa, vamos tumultuar, colocar em questão, aí a gente mexe umas fake news bem manipuladas, cria aquela histeria, né, tudo em dúvida, todo mundo com medo, e aí o processo eleitoral não está valendo, não valeu, né, vamos para a massa, para a rua, vamos apoiar o presidente que ia ganhar e tal, né, conspiração da esquerda. Você está entendendo a gravidade disso daí? Ainda bem que alguém, né, entendeu as ações do juiz como suspeitas. Por quê? Porque ele estava mexendo numa parte do processo que não era, né, da sua competência, ele não era autoridade legal para estar mexendo com isso, né, pelo menos no que estava na mão dele. Ele andou mantendo algumas informações sobre sigilo, isso é suspeito. Ele, inclusive, segundo os sites aí, não digitalizou, né, os autos do processo, né, de maneira a deixar oculto, ou seja, ninguém tinha acesso ao que ele estava fazendo. Ele podia vir de surpresa no dia 5 e soltar essa liminar, suspendendo a questão das eleições e mandando recolher as urnas. E o exército, que já estava aliado com ele, combinado com ele, faria isso em tempo recorde. E depois, para voltar com as urnas, cara, vindo com aquelas fake news, o tumulto, a histeria, ia ser muito complicado. Ia ser uma bagunça tumultuar o processo eleitoral. Você percebe que se junta a isso, a ideia deles falarem que se a gente não ganhar é fraude. Se não ganhar é fraude. Pode ter um autogolpe. Se o processo eleitoral no Brasil estiver em questão, pode surgir uma intervenção militar. Você está entendendo isso daí? Não é conspiração da esquerda. É uma conspiração vinda do seu herói. Você que gosta do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, dos militares. Uma conspiração muito grave, cara, vindo desses homens aí.
A ideia dos caras é tomar o poder de qualquer jeito. Eles têm vários planos. Um dos planos era esse, tumultuar o processo eleitoral, que pode ocorrer de outras formas, sim. Né? Porque a galera já está inflamada, os bolsominions já estão preparados para isso. Para acusar a eleição de ser fraude, caso o herói deles não ganhe. E vão apoiar o cara, e vão para as ruas, se for necessário. Presta atenção, cara. Presta atenção que o negócio está ficando muito sério. Muito sério. Essa notícia não é brincadeira. Tá? Eu não sei onde você vai acessar ela para confirmar o que eu estou falando aqui. Não sei como você vai fazer para juntar esses fatos. Né? Isso aí é um problema seu. Você tem que pegar a notícia em si e fazer sua própria avaliação. Eu fiz um comentário aqui meu, da minha visão sobre o assunto, complementando com outras informações. Fazendo aquela ligação para fazer algum sentido. E o meu sentido que eu vejo é esse, uma conspiração vindo entre os militares e a extrema-direita para fraudar as eleições, alegando que ela é fraude, se eles não vencerem. Ou tumultuar o dia do processo, né, e quem sabe atropelar o processo eleitoral e eleger um presidente por aclamação, ou por uma intervenção federal. Está entendendo isso, cara? Você está entendendo isso?